Ok, pessoal. Retomando nosso assunto sobre perspectiva, agora falando sobre onde é usada uma representação em perspectiva. Agora que a gente já tem uma noção do que seria a perspectiva, onde será que é utilizada, né? Esse assunto a gente já comentou também em algum outro encontro, né? Então, olha só, indo mais direto aqui, ó, onde é usada uma representação em perspectiva? A gente já comentou que a perspectiva ela é muito utilizada em folhetos de divulgação de produtos e publicidades. Geralmente acompanha os desenhos em vistas múltiplas para quê? Né? Para facilitar o entendimento da peça. Então vocês vão ver que quando vocês tiverem nas mãos um desenho em vistas múltiplas, vocês vão ter sempre do lado uma representação daquele objeto em perspectiva. Para quê? Para que vocês possam ter uma noção do que é aquele objeto, tá? Ter uma noção espacial melhor do que é aquele objeto que está sendo representado nas vistas múltiplas. Tá? Aí olha só, eu trouxe aqui para que vocês pudessem ver alguns exemplos de folhetos de publicidade para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Então olha só, aqui eu tentei esconder o nome da loja, tá? Mas eles estão vendendo colchões aqui, tá? E notem que todos esses colchões que estão aqui, essas camas, elas estão colocadas aqui em perspectiva. Vocês conseguem notar que essa parte aqui, né, parece que é maior do que a parte que está lá, né, conforme a gente estava conversando. Vocês não conseguem, a gente consegue ter uma boa noção do que está sendo representado, só que a gente não consegue ter todos os detalhes daquele objeto, né? Por exemplo, é muito claro quais são essas duas faces aqui, né? O que tem nelas, né? Mas não consigo ver exatamente o que tem lá atrás. Não consigo notar muito bem a diferença, se tiver alguma diferença, né, no objeto que esteja lá para trás, né? Então, olha só. Aqui tem a imagem de um outro colchão, né? Só que eles já fizeram um corte aqui em algumas camadas do colchão para explicar melhor como é a malha do tecido, tá? Então também eles fizeram aqui a representação em perspectiva do colchão. Aqui tem a imagem de um sofá, né? Então eles também colocaram o sofá em perspectiva aqui para mostrar em maiores detalhes como é feito a estrutura do sofá, o que compõe ela. E aqui, ó, esse aqui é bem mais comum. Eles colocam o objeto em perspectiva, né, e ainda tentam fazer uma cotagem aqui, né? Apesar de que a gente já sabe que tá faltando alguns elementos aqui nessa cota, né? Mas essa aqui é bem comum da gente ver. Eles colocam essas imagens assim, né? Coloca a cota para que o cliente possa ter uma noção das medidas daquele objeto, né? Nesse caso aqui tem 1,80 m com o sofá aberto aqui, né? Um sofá bem grande. Tem 2,50 m esse sofá, com certeza é o sofá da tua casa, né? Aqui quase 1 m de altura o sofá, né? 1,15 m com ele fechado, tá? Então um sofá bem grande, parece ser bem confortável e a pessoa vai se empolgando, né? Nossa, que sofá grandão, aí já é um bom critério para que tu possas usar como filtro, né? Falar, minha sala tem 2 metros, 2,50 m não vai caber na minha sala, então minha sala tem 4 metros, 2,5 m, então é tranquilo, então posso levar. E assim vai. Então nota que eles colocam o objeto em perspectiva para que tu possas ter logo uma visão do que é o objeto, né? Ter logo uma noção espacial boa do que é aquilo que está sendo representado, tá? Aí olha só, há desvantagens ao se utilizar uma perspectiva? Será que tem desvantagens? Sim, tem algumas desvantagens. Olha só, tentei destacar algumas delas. Desvantagem. Quase nunca permite uma boa representação de todos os detalhes de uma peça. Como assim? Olha só, a gente estava vendo que aqui nesse sofá, por exemplo, aqui dá para ver essa parte frontal aqui do sofá, né? Como ela é composta, o que ela tem, dá para ver aqui a lateral, né? E aí, a partir dessa parte aqui do lado, né, dessa lateral esquerda do objeto e da parte lá de trás, nós vamos supor que seja essa, por exemplo, a lateral esquerda seja igual a essa aqui, né? Mas com certeza a parte lá de trás daqui do encosto, ela deve ter alguma diferença com relação à parte da frente. E aí esse detalhe a gente não vai saber. Só vamos descobrir se a gente pegar o objeto e girar ele para poder olhar. Então nem todas as partes do objeto
entre os detalhes vai ser possível visualizar na perspectiva, tá? Nem sempre é de fácil representação, tá? E a ausência de informações no desenho. Então, como em alguns momentos, né, ela vai esconder algum detalhe da peça, então vai ter é comum que se tenha, né, ausência de informação no desenho, porque a gente não vai conseguir representar todos os detalhes daquele objeto. Aí vocês devem estar pensando, então se há desvantagem, por que estudar perspectivas, né? Bem, por que estudar então a perspectiva? Porque também temos vantagens, tá? Apesar de ter aquelas desvantagens, nós também temos vantagens. Quais são elas? Primeira vantagem é que passa maior clareza sobre o que é o objeto, tá? Então, a partir do momento que tu vê um objeto em perspectiva, tu tens logo uma noção do que é que está sendo representado ali, tá? Apesar de eu estar dando um exemplo com um objeto, vocês podem imaginar, por exemplo, num projeto de um parque, por exemplo. Imagina que vocês vão fazer um projeto de um parque, né? E aí vocês têm que fazer o desenho daquele parque, onde vai ficar, enfim, vocês estão elaborando o projeto, né? Então, a partir do momento que o desenho está ali em perspectiva, para quem vai observar aquele desenho, ele passa logo uma clareza do que vai estar sendo representado ali, tá? Então, de forma geral, essa clareza do objeto, né, ela acaba levando aqui esse segundo ponto, né? Facilita a leitura do desenho, certo? Fornece uma ideia imediata do volume do objeto representado. Então, no exemplo lá que a gente estava falando do sofá, deixa eu voltar aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó, você já tem logo uma ideia das dimensões de como é esse sofá, né? Então, tu tens logo uma clareza do volume do objeto, tá? Aqui. Fornece uma ideia imediata do volume do objeto representado. É um desenho simples de se interpretar. Como vocês puderam notar, diferente da vista múltipla, que é preciso a gente ter um pouco mais de técnica, digamos assim, né? A gente precisa saber as técnicas, precisamos saber as regras da ABNT para poder fazer o desenho, para poder fazer a leitura. Então, nas vistas múltiplas, a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento, né? A gente tem que ter estudado um pouquinho antes para poder conseguir fazer a leitura, para poder fazer a interpretação. Na vista em perspectiva, esse critério não é necessário, né? Porque tu consegues fazer uma interpretação muito clara. Então, tu não tens que ter um curso específico de leitura de perspectiva. Não. O próprio desenho em perspectiva ele já te dá essa noção. Tá? Então, é um desenho de fácil interpretação. Uma perspectiva tem elementos. O que é e quais são os elementos da perspectiva? Tá? Vamos conversar sobre esse próximo tema aqui no próximo vídeo.